Voltei. Quer dizer, voltamos, né? Voltamos. Ai, meu Deus. Um, Cadê a Ani? Marla, deixa-me em paz, Marla. Tá aqui a minha bossy. We back! Yeah. We back. Pois, vamos falar do assunto do feitiço. Bom, o que aconteceu foi, nós temos o grupo, né? E tu ofereceste para fazer análise da caligrafia das minas, que tem como ciência, como nome, né? Não sei se é uma ciência, porque pelo que eu li, não sei se já é considerado uma ciência. Pseudociência. Ok, pseudociência, que consiste em fazer análise da personalidade da pessoa com base na escrita da mesma. Estou Certo. certa ou estou a falar à toa? Tá certa. Gosto muito de perguntar se estou a falar à toa para não estar a falar à toa. Não. E tu fizeste isso. Essencialmente, nós escrevemos um texto, que a Ani já explicou, que aquilo faz parte do feitiço dela. Escrevemos um texto, mandamos para ela individualmente, né? E assinamos, né? E com base nisso, ela colocou a nossa vida inicialmente em quatro páginas, ou eram 4 folhas? 4 páginas ou 4 folhas? 4 páginas. O meu eram 4 páginas. Das outras, não sei. Também. Mais ou menos. Umas a mais, outras a menos, mas yeah. Mas, para além disso, tinha um outro com 40 e tal páginas também, né? Alô? Estou a ouvir com cortes, Márcio. Eu disse, para além desse de 4 páginas, tinha um outro que acho que era muito mais completo, que são 40 e tal páginas, né? Yeah. Mas agora, como é que isso surge? Como é que tu olhas para o que uma pessoa escreveu e consegues fazer a análise da personalidade dela, consegues encontrar, se calhar, sentimentos que estão escondidos por aí, consegues encontrar a password do telefone da pessoa? Como é que isso acontece? Explica-nos, faz favor. Então, é assim. A forma como tu escreves é vista como a forma como tu te dispões diante da vida. E depois tem outro fator. Isso aí já dizia Freud, e eu sou muito fã de Freud. Eu gosto muito do Freud. Porque o tio sabe das coisas mesmo. Então, como é que era? Ele diz o seguinte: cada indivíduo, por mais que ele tenha alguma coisa para esconder, aquilo que ele tem a esconder, aquele segredo, ele não vai conseguir guardar por muito tempo. Porque ou vai sair na forma do corpo, ou vai sair na ponta dos dedos. Ok. Há um caso de um assassinato que aconteceu no Brasil, acho que eram os Mormons, em que a polícia conseguiu identificar que aqueles eram os assassinos pela forma como eles escreveram. Eles já tinham escolhido várias vezes aquelas pessoas para saber, né, se eles realmente tinham feito alguma coisa, e eles, em todas as vezes, eles conseguiram encontrar subterfúgios. Conseguiram contornar a polícia. Então, o que aconteceu daquela vez? Eles viram que a grafologia era usada em ciências criminais. Então, pediram que os assassinos escrevessem
como é que eles se sentiam quanto à morte da menina. Eles haviam empurrado uma menina de um sítio abaixo e a menina morreu. E eles, a polícia dizia, oh, não, ela foi para lá, ela brincou, caiu, nós ainda temos muitas saudades dela, enquanto que não, eles é que empurraram. Uhum. Então eles escreveram, né? Fizeram, né, a sentença de morte ali, já escreveram como é que eles se sentiam. A polícia chamou o grafólogo. Olha, nós vimos que a grafologia é usada também em ciências criminais e queríamos saber mais. E o grafólogo leu na letra deles, o que indicava a letra deles? Eles tinham escrita trêmula, que é um dos traços de simulação. Eles tinham escrita tremida, torcida, que é ligado a pensamento lento e falta de criatividade, ou seja, eles não conseguiam mentir bem. Então, isso tudo juntado a sérios fatores, a outros fatores, que era a margem direita mais alargada, a margem esquerda mais para o meio, que indicava a forma como eles se viam e a forma como eles se dispunham diante dos desafios, que fez com que o grafólogo concluísse. Podem chamá-los, podem espremer, porque foram eles que mataram a menina. Yeah. Então, Jesus. depois de se ter visto que a grafologia era assim tão exata, começou a ser usada também em processo de recrutamento. Porque é muito fácil, né? Muito fixe eu ver ali, não, esse currículo aqui, giro. Quando eu não sei exatamente que tipo de pessoa está por lá dentro. Eu não sei se é um pessimista que nunca vai encontrar solução para nada. Eu não sei se consome drogas, porque dá para ver também se a pessoa consome drogas ou não pela forma como ela escreve. Eu não sei se é... Yeah. Eu não sei se é uma pessoa dissimulada, uma pessoa mentirosa, eu não sei se é uma pessoa que gosta de intrigas, não sei se é uma pessoa fofoqueira. Então, tudo isso dá para ver pela forma como ela escreve. Mas Os sim, sentimentos, assim, quando fizeste a minha análise, dá para ver que eu bebo muito. Saiu lá. dá para ver que tu falas muito. Estou a gozar. Dá um bocado alguém comentou aqui da cena dos códigos do telefone. É invenção minha, ela não fez isso. Eu que estou a gozar para adoçar um bocado. Não. Sim, até drogas, dá para ver drogas, a teimosia, agressividade, que mais? Se gosta de pessoas, se não gosta de pessoas, autoestima, dá para ver, sentimentos quanto a ela, sentimentos quanto aos outros, que mais dá para ver? Relação com o passado, se tá muito presa ainda ao passado, nível de depressão, como é que lida diante dos desafios, como é que vê o futuro, se termina as coisas que começa, se tem coragem suficiente, né, para terminar essas coisas que ela começa a fazer, se lida bem com a autoridade ou não, Isso se tudo tá economiza bem, escrito. se lida Isso bem com, tudo. se gere bem o tempo, na verdade, se gere bem o tempo, se é uma pessoa mais extrovertida, se é uma pessoa mais cautelosa, se é mais reservada, ou se é falante e obstinada, se pensa antes de fazer, se não pensa antes de fazer. E tudo isso é pela forma como ela escreve. Letras que, por exemplo, o M, só na forma como a pessoa põe o M, dá para ver como é que ela lida com ela, como é que ela lida com a sociedade, como é que ela lida com a família. A forma como ela faz o I, dá para ver se é uma pessoa mais detalhista, se é uma pessoa mais teimosa, se é uma pessoa mais intriguista, se é uma pessoa mais exata. O que mais dá para ver? A forma como ela põe o T, dá para ver se ela pensa que é a última bolacha do pacote, se ela... Yeah! se ela tem desejo de Olha, ficar por cima, alguém escreveu se aqui tem uma muita pergunta. criatividade, se não tem criatividade nenhuma. Alguém perguntou: será que a grafologia é mesmo exata? Será que tudo aquilo que analisam é fidedigno? Olha, isso aí eu deixo para quem responder. Para a Márcia responder, para a Teresa responder, para a Zana, a Ah! irmã mais nova, quem responder, que eu fiz a dela também. A Mara pode responder também. A Marla pode responder. A Billy, não, a Billy ainda não, que eu não fiz ainda. Não, da Billy ainda não fiz a sessão com ela. Mas então vou deixar que vocês respondam. Que eu também achava que não era. Meu marido também pode responder. Estão a perguntar: existe margem de erro nessas análises? Existe sempre. Existe sempre. Tanto mais que nem tudo é 100% exato. Uhum. E houve É, coisas por isso que eu disse que não era. E tu quando estavas a analisar, a dizer tipo, o resultado da análise, disseste: olha, diz-me se isso é verdade, se não for, também diz-me. yeah. Yeah. Não é já tudo no mundo. Pois, isso não fazia parte do package do coaching, mas interessou-te. Certo. Interessou-te e foste atrás e fizeste o curso.
E a primeira vez que tu fizeste uma análise sozinha, sem ter tipo alguém mentoring you, quão exato foi? Primeiro, Primeiro quem foi a primeira pessoa que tu analisaste? Quem foi a primeira pessoa que tu analisaste? foi meu marido. Foi o cobaia de casa, eu sabia. Primeiro fiz meu marido, ele disse, tá uma pequena bruxa. Então Yeah. depois analisei uma grande amiga minha e ela disse, bateu certo. Depois analisei quem? Analisei, não, minha irmã ainda não tinha analisado. Analisei quem? Foi uma colega do coaching. Primeiro ela Uhum. disse, isso não faz sentido absolutamente nenhum, tá errado. Eu disse, tá fixe, desculpa. Ela veio depois dos dias. Acho que o filho é Ela tipo, veio será depois que eu dos dias. ofendi alguém, meu? Será que eu ofendi, meu? Yeah. Ela veio depois de uns dias, disse: Olha, estive a pensar naquilo que tu escreveste. Quando é que podemos ter uma sessão? Há coisas aqui que fazem sentido. Yeah. Depois eu fiz um sorteio no meu Instagram das pessoas que mandassem 3 cartas, eu ia analisar. Fiz de um amigo meu. Uhum. Ele também disse: Isso parece magia. Ele escreveu um depoimento, está lá no meu Insta. Depois Uhum. fiz a da Mara. Né? Ela disse: eu estou chocada com isso. Ela disse Yeah. que eram coisas que ela só admitia para ela mesma, nunca tinha partilhado com ninguém, então não tinha como eu saber. Uhum. Descrevi coisas da infância dela que ela disse que eu não tinha como saber, realmente não tinha, que eu não estava com ela na infância dela. E foi. E tem sido até Yeah. hoje. Então, a primeira análise que eu fiz, já foi meu marido, disse que bateu bem. A outra da colega que disse que não fazia sentido, mas depois veio. Então, e todas elas, antes, no início, né? Antes de eu enviar os laudos, eu mandava para o meu mentor. Dizia, olha, eu estou com dúvida nisso, nisso, nisso e nisso. Ele dizia, não, aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim. Tá fixe, boa. E depois que eu ganhei já a confiança de começar a fazer sozinha, já fui fazendo. Contudo, Hum. sempre que eu faço uma sessão, eu digo, olha, o que não fizer sentido, não tem, eu sei dizer, não faz sentido. Yeah. O que Yeah. faz sentido, fixe. Vamos responder à pergunta da Marla antes que ela tenha um ataque aqui nos comentários. Tá. Qual foi a... Fizeste screenshot da pergunta dela, não? Isso, fiz sim, peraí. Oi? Pera. A relação paciente-coach é a mesma paciente-psicólogo no que toca ao ponto de que não se faz consulta com o psicólogo que conhecemos? Essa foi a pergunta, né, Marna? Foi, essa foi a pergunta. Então, como é que funciona? Relações diretas, tipo mãe, pai, irmã, não se faz. Por quê? Por causa da projeção. É aquilo de eu, primeiro, já conhecer a pessoa e, segundo, eu não me vou abrir completamente com aquela pessoa. Por eu já conhecer e ter aquele receio de julgamento, de... Fez-me perceber, Mara? Então, se for uma pessoa estritamente ligada, tipo, melhor amiga, tipo, prima de casa, não se faz. Mas se não for um grau de ligação direto, dá para fazer sim. Yeah. Estava a perguntar aqui Se não alguém. for um grau de ligação direto, não tem problema nenhum, dá para fazer. Assim, com a minha mãe, não vai dar certo. Agora, fazer com a Márcia dá. Fazer contigo dá. Nossa, foi uma hora. O que é que nós ficamos a falar? 1h30, né? Foi 1h30. Com a Marla fiquei a falar 4 horas. Não, é visível. Com a mãe grande do comitê, você não pode falar 1h30. É muita bagagem aquela miúda. Não, olha, tinha uma pergunta aí. Alguém perguntou se tu és angolana, primeiro. Sou 100% de Benguela. E outras pessoas estavam a perguntar se
se tu fazes esse género de análise e como é que é para fazerem, se tu fizeres, né? Sim, Como ela é que faz, é? ela gosta de saber da vida das pessoas, ela faz. Então, como é que é? É uma folha branca. Por que tem que ser uma folha branca? Benguela, oie! Oi, Mônica Brazão Louro. Benguela, oie! Assim que a cerca abrir, eu vou para aí. Estou com saudade da minha mãe, estou com saudade da Cautinha, eu vou para Benguela. Que mãe? Não, pera, estou com saudade do meu pai também, que ele deve estar aqui. Hum, não arranja problema em casa, jovem. Então, Pois, como é que é? alguém Tem que ser alguém uma está a folha branca. perguntar como fazer uma sessão. Eu não sei como é que é. Se é tipo, a pessoa manda-te, como tu fizeste, como. E eu sou a secretária, eu vou fazer as marcações. Hum, como tu fizeste comigo, tipo, a pessoa escreve, mas obviamente que tem que entrar em contato contigo, né? Entra em contato contigo, tu vais pedir para a pessoa escrever um texto e depois. Peço que a pessoa escreva um texto, né? Aquele texto querido e engraçado. Depois daí eu analiso e marcamos uma sessão. Marcamos uma ação para tu me dizeres o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. Perdão. Yeah. Yeah. E daí eu pego o teu laudo por e-mail. Se for para passar, se for para daí fazermos, se quiseres mais dados, fazemos uma análise comportamental ou um ciclo de coaching mesmo. Yeah. Dependendo do teu Por que grau de isso? Porque loucura. a minha relação com o meu passado interfere no meu presente. Yeah. Porque são as experiências que eu passei e os significados que eu dei a essas experiências. Sejam eles bons ou maus, sejam elas boas ou más, o significado que eu dei a essas experiências vai terminar o meu presente hoje. Então, se eu não tiver uma boa relação com o meu passado, mesmo que eu pense que eu tenha, é sempre bom fazer uma análise e eu perceber exatamente o que é que me impede hoje de estar a viver a minha melhor versão, de estar a viver aquilo que eu ainda posso viver, aquilo que eu posso fazer, o fazer. No momento em que eu sei quais são os meus pontos impeditivos, eu consigo minimizá-los e passar a fazer mais do que eu feito até o momento. Por exemplo, Yeah. no meu exemplo, por exemplo, eu achava que aquela era a forma de lidar com pessoas. Então, se eu ficasse só ali, hoje eu não teria uma melhor relação com meus colegas. Yeah. Yeah. Daí a importância de eu conhecer quem eu sou, quais foram os significados que eu dei, as experiências que eu passei, para que eu hoje possa de fazer mais hoje. Porque o Yeah. futuro, na verdade, já começou. O futuro está a começar agora. Então, se eu não moldar o meu presente da forma que é ressignificando as experiências que eu tive no passado, o meu futuro talvez seja igual ao meu presente ou talvez nem aconteça. Yeah. Daí a importância de fazer uma análise, que é autoconhecimento. Tudo começa comigo. Yeah. Então, essencialmente, eu estou a ver, acho que pelos comentários eu já contei 4 pessoas, né? A Ani tem um Instagram. Para as pessoas que seguem a minha página da Mamãe Emma aqui no Instagram, é só procurarem o post que eu fiz a falar desse live, que vos vai guiar para o Instagram dela e vocês vão mandar uma mensagem para ela e ela vai explicar exatamente como entrar em contato com ela para que possam fazer essa análise que nós estamos aqui a falar. Seria interessante fazer um live sobre o mundo offshore. Eu vou fazer, não tem data, mesmo vou escolher uma das meninas que está no grupo também, no comitê, que tem a experiência offshore e nós vamos falar melhor sobre isso. Alguém perguntou a partir de que idade é que pode fazer o teste? O de grafologia, desde que a criança Uhum. saiba escrever. Mas queres desvendar Não. as cubas da criança também, Oni? Não, mas com a criança o que acontece? É para saber quais são as experiências que ela tem tido já. Ok. Por ser uma criança com uma letra muito torcida, muito desenhada, desenhada é até normal, até uma determinada idade, mas depois daí já começa a ser vista como deficiência.
Porque é normal uma criança na fase de aprendizagem ter aquela letra redonda, gira, bonita, por estar a aprender. Mas depois que ela cresce, seria interessante ver quais foram as ligações criativas que ela foi fazendo naquela letra. Porque aí é que se medem os níveis de inteligência, os níveis de criatividade, como é que lida com o futuro, desafios. E olha, É possível identificar alguma espécie de, o que é que eu queria falar? De trauma ou alguma espécie de problema que a criança esteja a passar na escola, na vida. É possível identificar isso? vai se identificar um traço daquele trauma, um traço daquele problema. Na E escrita conversando, da criança. sim, e conversando na sessão, vai se perceber, a criança conversando durante a sessão, dá para perceber que tipo de trauma foi aquele. Ok. Então, quando se fala muito de trauma, daí é que eu... Lembras quando vocês estavam, quando vocês tiraram a fotografia das frases? Uhum. Algumas tiraram, focaram só na frase. E tu pediste para ver a margem. Ver as margens. Yeah, Exato. yeah, yeah. Qual é o segredo das margens? As pessoas que escrevem muito para a esquerda têm uma ligação muito forte com a parte materna. Só que essa ligação muito forte com a parte materna tem muito a ver com desconfiança, não acreditar no seu potencial, nada contra a mãe. Deixa eu deixar aqui bem claro. Nada contra as mães. Mas olha só, a forma como as mães seguram o filho é assim, né? A criança para quê? Uhum. E alguns pais como é que seguram o filho? É o miúdo para frente. Yeah, yeah. Então, esses fatores e mais alguns, o que tem a ver? É que muito ligado para o passado, muito inclinado para a esquerda, muito para o lado esquerdo, tem a ver muito com desconfiança, com não acreditar no seu potencial, não realizar grandes coisas por medo, muito medo. E com a margem direita, já tem mais a ver com relação com o futuro, se começa ou que termina, se gosta de desafios ou não. E depois tem a Mara, letra. eu vou ler a tua pergunta. Fica calma, Mara, não chora. Yeah, fala. Que mais? Depois a forma da letra, que é muito. Se for muito curva, tem tendência a mostrar se a pessoa tem um pensamento mais lento, mais rápido. Se for uma letra muito fragmentada, dá para ver que a pessoa pode ter pode ter sofrido algum tipo de trauma. É por aí. Jesus. É. Ai, ai. Deixa eu ver. Perguntas que foram feitas aqui. Alguém perguntou como é que arranjas tempo para seres engenheira, coach, grafóloga, mulher e dona de casa? Nós já falamos um bocadinho sobre isso, mas é uma pergunta para ti, Ani. Como é que eu arranjo tempo para ser engenheira, grafóloga e coach? Pera, deixa eu ler todas as roles, calma. Engenheira, coach, grafóloga, mulher e dona de casa. Eita! Nem eu tinha percebido que eu faço. Você é mãe grande, jovem. Obrigada! Yeah. Obrigada, mamãe! Cala a boca, pá, mamãe. Olha, não me faz coisa, tá bem? Estou uma jovem séria aqui. Não me faz ter comportamentos aleatórios, faz favor. Tá sério. Como é que eu encontro o tempo? É gestão. É gestão. Eu valorizo muito o tempo, porque eu sei que o tempo é muito democrático. E tem uma frase que é da autoria minha, essa foi eu que inventei, que é o seguinte: o tempo não vai esperar tu teres tempo. Então, eu tenho uma visão bem clara das coisas que eu quero atingir, das coisas que eu quero alcançar, e tenho plena consciência das minhas obrigações, sejam elas profissionais ou como dona de casa, dentro de casa. Então, como é que eu arranjo o tempo? Eu defino as minhas prioridades. Eu não consigo fazer tudo num dia. Por exemplo, ontem eu tinha 14 letras para analisar. Eu não consegui analisar todas, analisei 9 só. Hoje tenho que analisar 5. Então, eu podia ter analisado aquelas 14 ontem,
hoje ia dormir tarde, ia começar a cozinhar tarde, ia fazer fitness tarde, ia fazer tudo tarde. Ou eu deixava para fazer as outras que faltavam hoje e conseguia fazer mais coisas. Então, a primeira coisa é definir prioridades. Eu nem sempre consigo fazer do mesmo jeito todos os dias. Isso também já tem a ver com o meu perfil comportamental. Não sou muito fã de rotina. Então, eu tenho uma agenda e eu sei que se eu fizer todos os dias a mesma coisa, eu vou estar a matar a minha essência. Então, segunda-feira eu faço de uma forma, na terça-feira eu fazer de outra forma, e assim sucessivamente eu vou mantendo criativa. Então, primeiro é definir prioridades. Segundo é saber quem eu sou, quais são as minhas limitações, na verdade é a primeira. E terceiro, agenda. Yeah. É definir o que tem que ser feito. O que eu consigo fazer, eu vou fazer. O que eu não consigo fazer, ou eu vou encontrar alguém para fazer. Se essa pessoa tiver disponibilidade, essa pessoa vai fazer. Se não tiver disponibilidade, eu vou ter que fazer mais tarde. E no caso, eu tenho um excelente parceiro, que quando eu não consigo fazer... Sim, não vamos tipo esquecer, agora, não vamos está a fazer a live, esquecer, ele foi lavar a não, não vamos esquecer o marido, faz favor. Props pro marido, não vamos esquecer o marido. E assim, definir é saber quem tu és, quais são as tuas limitações, agenda, definir prioridades, saber quem tu és, quais são as tuas limitações, definir prioridades e segundo, agenda. E vai. Yeah. Hoje eu estava a falar com uma E a amiga, ela disciplina, ligou-me, eu não mencionaste a e disciplina? depois ela disse, a fazer o quê? Eu disse, estava a fazer exercícios. Tu consegues fazer exercícios? Tem agenda. Yeah, Eu tem tenho tempo para ela. A pergunta, Mara, qual é a tua pergunta? Isso, se a criança estiver a ser abusada, dá para perceber? Acho que nós já falamos, a Ani já respondeu isso, não? Dá para perceber. Agora, numa sessão diferente, consegues perceber que tipo de... Alô? Alô? Yeah. Alô? Então, o que é aí? Aí não é só um fator isolado. Então, é uma série de fatores que vão estar todos juntos. Vão somar aí uns 8 pontos. Aí, depois de 8 pontos, uma pessoa pode ficar mais atenta. Por se for só um ponto isolado, tá, tudo bem. Mas sim, Yeah. o que não der para ver com exatidão na letra, durante a sessão, conduzida de uma forma, como é que eu posso dizer, amena, a pessoa tem tendência a dizer já exatamente qual foi aquela coisa que impediu. Por exemplo, na ação que eu estava a fazer convosco, eu perguntei, né? Eu dizia alguma coisa, perguntava se fazia sentido ou não. Uhum. E depois que eu sinto que vocês começaram a ter confiança naquilo que era, vocês foram se abrindo. Yeah. Pois é. Abafa o caso, abafa o caso. Olha, Tá, já a Antônia diz: eu, quando mais nova, tinha uma letra muito bonita e hoje a minha letra acho que mudou muito. Será? Acho que ela queria perguntar: será que muda alguma coisa? Sim. A tua letra só muda quando a tua forma de pensar muda. Yeah. Então isso vai estar patente na maneira que tu escreves. Exatamente. Olha, um teste que eu fiz comigo, antes do coaching, uma letra, e voltei a escrever depois que eu terminei o ciclo do coaching. E graças a Deus a minha letra mudou. Se não tivesse mudado, ia estar muito preocupada. Alguém diz aqui, pera, Eli Neto diz: interessante isso. Minha filha tem 7 anos, perdeu o pai com 3, e seria bom eu perceber se certos comportamentos dela têm a ver com isso. Olha, aqui mesmo sem a grafologia, eu posso dizer o seguinte: a criança não entende quando o pai ou a mãe morre. Para ela é tudo visto como abandono ou como rejeição. Então, vai interferir sempre. Vai interferir porque para a criança, quando ela está a crescer, os deusezinhos para ela de casa são o pai e a mãe. Então, ela vai sentir a falta daquele pilar que ela não teve. E sim, muitos comportamentos vão estar ligados a isso. Yeah. Experiência própria. Que eu sou órfã de pai também.
desde os 3 anos. Outra pergunta. Como surgiu vontade, necessidade de começar o curso de coaching? Hum, surgiu como? Ah, surgiu através de trabalho mesmo, porque eu estava a trabalhar muito. Considerava que estava bem no trabalho, tirando o facto da relação com os meus colegas, que não estava. Podia estar melhor. Então, eu trabalhava, ia para casa, né? Minha vida era acorda, vai trabalhar, volta para casa, trabalha mais um bocado, depois dorme, trabalha e era esse ciclo aí, Esse é nada um de. ciclo, yeah. Então, havia vezes que eu me perguntava, mas será que eu não nasci para fazer mais nada da vida? Não tem mais nada assim de fixe para fazer. Então, eu lia muito Augusto Cury. E Augusto Cury uma vez disse que tu venceste a batalha da vida, que foi com os milhentos ou bilhões de espermatozoides que estavam ali para entrar no óvulo da tua mãe, foste o único que conseguiu. Então, alguma coisa da vida tem que fazer, né? Alguma coisa a mais da vida tens que fazer. Então, a necessidade surgiu daí. Yeah. A Antônia, acho, e a Antônia, ela diz, ok, obrigada. Então, se fica feia a letra, é alguma coisa de negativo? Não, nada a ver. Nem toda letra. Não, não, não. Não é por ser uma letra feia que a pessoa tem algum tipo de, sei lá, deficiência ou uma coisa. Não se fie muito em letra bonita ou letra feia. Porque eu já vi letra bonita com não muito, não, uma letra feia, já vi uma letra bonita com, como é que eu posso dizer assim? Traços de personalidade, tipo, Isso, com yeah. traços de personalidade não tão giros quanto a letra. E também já vi Uhum. muita letra considerada feia, com traços muito bonitos de personalidade. Então não se fia muito nisso. Desde que dê para compreender, tá tudo bem. Como é que Porque tu... eu digo desde que dê para compreender, porque senão, até mesmo se dá para compreender ou não, já diz alguma coisa sobre a pessoa. Isso aqui eu vou falar de um fator isolado, mas tem de ser ligado a outros fatores, tá? A análise Uhum, não se faz só num fator isolado. uhum. Então, se for só um fator isolado, por exemplo, uma letra que não é legível, pode ser assinalada como um traço de simulação, porque a pessoa não quer que se perceba aquilo que ela está a sentir, aquilo que ela está a viver. Então, quer disfarçar. Mas isso é um Yeah. fator isolado. Existem outros fatores. Para dizer que aquela pessoa é dissimulada, existem 8 fatores para se ligar. E olha, essa pergunta que alguém fez aqui é o que eu te queria perguntar. Como é que se faz a análise da letra do médico? Olha, a letra do médico é muito complicado. Porque é. Olha, há coisas que eu não posso falar ao vivo. É muito complicado. Não, nem sei como é que eu vou dizer isso, mas é muito fixe. Ligas, a letra do médico não é muito legível e a ligação filiforme. E não é muito fixe. Olha, tem outra pergunta aqui da Bags. Diz, depois de teres avaliado o cliente, suponhamos que detectaste alguma patologia nessa pessoa. Ajudavas essa pessoa? Estou a ouvir com muitos cortes, Márcia. Eu estava a ler a pergunta daqui que alguém fez. Calma aí, deixa eu ver se eu encontro. Yeah. Estás-me a ouvir? A pergunta é: depois de teres avaliado o cliente, suponhamos que tu detectaste alguma patologia nessa pessoa, ajudavas ou será que a grafologia só detecta os traços da personalidade? A parte final, olha, ouvi bem até cliente, depois de cliente eu não consigo ouvir bem. Jesus. Depois de teres avaliado o cliente, ouviste até aí? Isso, cliente, estou a ouvir com muitos cortes.
suponhamos que tu detectaste alguma patologia nessa pessoa. Uhum. Ajudas a pessoa ou a grafologia só detecta traços de personalidade? Tem uma patologia? Yeah. Não, patologia não dá. Patologia não dá. Não consegues Não, detectar uma patologia na escrita da pessoa? não, não. Ok. Posso identificar traços de personalidade, algum tipo de deficiência. Normalmente pessoas que têm as mãos trêmulas tendem a escrever de uma forma mais trêmula também, mais tremida. Isso podia ser visto como um traço de dissimulação, mas só juntando a outros fatores. Ok. Então, assim, ver se aquela pessoa tem uma patologia ou não, tipo, não dá. Não dá. Alguém disse aqui, minha namorada também é engenheira e a profissão muito difícil. Ela vem sempre cansada para casa. Não é fácil. É o Não é dilema de todas fácil. nós. Não é fácil. Olha, teve Isso nós uma já vez até, eu falamos. não sou fã de sair da base do coverall, mas teve uma vez que eu saí mesmo da base, vestindo, eu nem dei conta. Passei o quintal, subi, meu marido, mas passaste mesmo assim de coverall, todo mundo tem que saber que trabalha no mundo do livro. Eu olhei, não, Olha, nem dou conta. eu já saí de safety boots, eu já tenho as pernas aí bem grossas. Imagina eu andar na rua, as pessoas olharem para mim, eu com aquele caminhão nos pés. Mas o que que se passa? Quando eu vi, eu disse, meu Deus. Acho que nós já tocamos isso. A pergunta era se tens uma letra bonita quando mais nova e depois de crescer um pouco mais adulta, a letra muda e fica mais feia. Acho que nós já abordamos isso. Isso é bom. Significa que não estás estagnada, significa que estás a mudar Isso, alguma coisa na tua vida. exatamente, exatamente. Eu sou secretária dela, eu sei esses mambo todo. Aqui tens. O que a ciência diz em relação à grafologia? Não percebi essa pergunta, mas talvez a Ani tenha percebido, não sei. O que a ciência diz em relação à grafologia? Que é uma Hum. pseudociência, porque dizem que não há fundamentos científicos que comprovem a veracidade da grafologia. Só que qual é o curioso disso tudo e é por isso que eu gosto? É que os chineses e os japoneses já usavam a grafologia, não no sentido científico, aí nos séculos 9 e 10. O que eles diziam? Que a personalidade da pessoa está associada à forma como ela escreve. E chinês e japonês não tem nada a ver com a escrita ocidental, né? Ocidental, né? Yeah, Não tem yeah. nada a ver. E mesmo assim eles já detectavam alguma coisa. Uhum. Depois, nos anos 1600, surgiu o primeiro livro de grafologia do escritor italiano, que é A Personalidade, a Pessoa e a Sua Letra. Ou a Personalidade e a Letra. Que ele também ele era médico e ele também já tinha detectado que muitas das coisas da pessoa estavam na forma como ela Não escrevia. percebemos, não percebi essa última frase que disseste, cortou. Tá, o primeiro livro de grafologia surgiu nos anos 1600, Uhum. quando um médico italiano verificou também que a forma como as pessoas escrevem está muito associada à personalidade que elas têm. Perdão, isso surgiu porque ele estava curioso em perceber como é que algumas pessoas escrevem de uma forma e outras escrevem de outra. Quando na verdade elas tiveram o mesmo tipo de educação, vamos dizer, né? Na escola. Ele queria perceber o que causava aquela diferença. Yeah. Depois, mais para cá, foi um psicólogo suíço que juntou a psicologia e os ensinamentos de Carl Jung. Carl Jung foi um psicólogo muito famoso também no mundo da psicologia, neuropsicólogo. E o que dizia também? Que era, novamente, a forma como uma pessoa escrevia estava associado a alguns traumas que ela tinha com o seu passado. Daí essa Uhum. associação à grafologia com a neuropsicologia. E depois, mais tarde, outros literários como Aristóteles, Confúcio, já usavam a grafologia como forma para determinar que tipo de pessoas podiam se juntar a eles ou não. Yeah. Então é isso que a ciência diz da grafologia, que se não fosse exata, não seria inserida em ciências criminais,
Mas, contudo, não tem nenhum fundamento assim, tipo, surgiu como é que eu posso dizer? Veio disso ou veio daquilo. Continuidade disso ou continuidade daquilo. Conforme nós vemos nos postulados científicos de engenharia, que começou, sei lá, Mendeleev, depois veio fulano. Não, na grafologia não tem isso. A base da grafologia é mesmo a grafologia. Uhum. É a forma como a pessoa escreve, ponto. É. Essa pergunta caiu aqui na minha inbox. Quando a criança desenha muito a letra, o que isso significa ou o que isso indica? I don't know. A criança tem quantos anos? I don't know. É uma Por ser pergunta que. criança que está na fase da alfabetização, está tudo bem, está tudo certo. Uhum. Mas se for uma criança de 16 anos, começa a ver um pouco de traços não tão bons. Por quê? Porque aí nessa idade nós já somos mais criativos, já somos mais soltos, né? Uhum. Já temos uma tendência a ser mais criativos, a estar no caminho para definir a nossa personalidade. Então é normal que a partir dessa idade já comece a surgir algumas ligações criativas. Uhum. Então, se ainda está muito preso ao sistema da alfabetização antigo, quer dizer que alguma coisa ficou. Algum medo, alguma deficiência, algum pessimismo, talvez alguma depressão tenha ficado ali. E eu acompanho até então. Uma coisa que eu quero Porque pela perguntar. forma como a pessoa escreve, dá para identificar até índice de suicídio. Chegou a mãe grande, Billy. Até níveis de Bi, suicídio. Até níveis de suicídio consegue se identificar na escrita. certo. Egocentrismo, dá para perceber. Suicídio, dá para perceber. Eu fiquei assustada quando eu li isso, mas Eu tô a ficar assustada agora, jovem. Olha, a Mara se a também está pessoa a gritar. Mas eu queria perguntar o seguinte: aqui em Angola existem profissionais que trabalham nesse ramo como tu? Ou estás ainda meio que pioneira nessas análises aqui em Angola ou não sabes também? não conheço nenhum outro grafólogo. Ok. Yeah. Se alguém for, por favor, chame-me. Assim seremos dois ou mais. Mas até o momento eu não conheço nenhum. Tu consegues, já fizeste alguma vez um trabalho junto de um psicólogo Não, para ajudar a analisar talvez alguém que requeira um extra step? não, Não. não, não. Mas conheço uma amiga, mas tenho uma amiga que é psicóloga e já conversamos sobre isso muitas vezes. Uhum. De eu já ter alguém com. Ah, não, mas não cheguei a falar com ela. Não, não cheguei a fazer. De já termos conversado sobre os níveis, até que. Quais são os limites, tanto de um profissional quanto o outro, mas trabalhar junto, não. Tenho essa vontade, mas ainda não fiz. E isso é uma coisa que tu abordas quando te apresentas, por exemplo, agora acredito que nem tanto, né? Por causa da situação que nós estamos a viver. Mas quando, por exemplo, tu começas uma sessão de coaching com alguém, é um starting point para ti fazer essa análise de grafologia com a pessoa? É, é, é. Ajuda boa o teu trabalho. Sim. Para me proteger, primeiro. Segundo, para eu perceber quem é a pessoa que está ao meu lado e de que forma eu posso ajudá-lo. Como é que eu posso dizer? Com mais assertividade. Yeah. Para não parecer que ela está a perder o tempo dela e eu estou a perder o meu. Então, mesmo que ela não fale, e essa é a beleza da grafologia, que eu acho, que eu vou identificar traços da pessoa sem que ela me diga alguma coisa. Porque muitas vezes há coisas que eu não quero que o outro saiba. Yeah. Eu já tive clientes que disseram, eu não contei isso ao meu terapeuta, que eu estava a fazer terapia, eu não contei isso à minha terapeuta, que eu não queria que ela soubesse, eu fiquei com vergonha disso. E ali na sessão nós conseguimos perceber a razão da vergonha, o que tinha acontecido, ou o que tinha acontecido e a razão da vergonha. Uhum. Yeah. Então, já eu sabendo daquilo, já é uma mão na roda. Já vai facilitar muita coisa. Yeah. Eu já vou Ah, perceber quais são as entraves que ela tem do passado que impedem que ela tenha um melhor presente hoje e um melhor futuro amanhã.
Então, as ferramentas usadas já vão ser muito mais assertivas. Marla, não estou a encontrar a tua pergunta. Marla, não estou a encontrar a tua pergunta. Volta só a escrever, mais grande. Não estou a encontrar. Ah, Encontrei aqui duas perguntas. Te protegeres de quê, Ania? Necessidade de te protegeres? A proteção vem daqui. A proteção vem do facto de, enquanto eu estiver a fazer o trabalho, eu vou estar a prestar os melhores serviços. Para depois não ter aquela coisa de que, ah, não, comigo não funciona, não. Não. Então, pelo menos ali, as ferramentas já vão ser mais assertivas e direcionadas aos desafios daquela pessoa. Mas, desculpa, a pergunta que a Marla fez não foi aquela que tu fizeste screenshot e respondeste, ou para além disso ela perguntou outra coisa? Não me lembro dela ter respondido outra coisa. Ah, aqui alguém disse, quando a live terminou, não consegui voltar a tempo para ouvir como posso fazer o teste da grafia. Podia repetir, por gentileza? Ah, tá bom. Peraí, tem outra pergunta Como é que as pessoas aqui. têm acesso a ti? Como é que é? Tem que escrever numa folha branca uma frase ou pode ser uma carta também. A carta, como é que funciona? É escrever de forma livre aquilo que vier à cabeça. Em duas folhas diferentes, para não se escrever no verso. Por quê? Porque a pressão da folha influencia. Então, vou precisar passar o dedo para ver a pressão como tu escreves, para ver que tipo de... para ver se possuis tônus vital, para ver se tens vontade de viver e outros fatores associados. E começas o raciocínio numa folha, depois vais para outra e terminas. Depois, no fim, é o nome completo, assinatura, e assim eu consigo fazer a tua análise. Pontos a se... não pode ser copiado de nenhum livro, de nenhuma revista. Tem de ser uma coisa genuína, que tiver a sair da tua cabeça, tu vais escrevendo. É. E a pessoa, obviamente, aqui pelo Instagram, a pessoa entra em contato contigo, né? Exatamente. A pessoa entra em contato contigo. Tá aqui, a Marla mandou a pergunta outra vez. Marla, fica calma. Ah, o resultado da grafologia varia de acordo ao estado de espírito da pessoa ou independentemente da pessoa estar bem ou não, o resultado altera? O que tínhamos falado nessa pergunta? Pode minimizando. Só que há coisas, Marla, que não vão mudar de jeito nenhum. É uma laçada que tu Yeah, fazes, yeah. é uma letra mais para baixo, mais para cima. Podes até experimentar fazer ela assim mais bonita. Tu mandaste as duas letras da bonita e a outra. Tu mandaste as duas. Praticamente a mesma coisa. Tu pode estar a escrever de uma forma mais rápida porque estás com mais pressa e amanhã escrever mais devagar. Há pequenos detalhes que não vão mudar, vão ser exatamente iguais. Ontem escreveste porque estavas Marla com aqui raiva, então batutar, então, tá vendo? vou te dar essa A tarde. Marla é batuteira, tá vendo? A Marla é batuteira. Escreveu primeiro, depois fez uma letra mais bonita e mandou a segunda vez. Tá vendo essa miúda? La Então, há apanhamos, coisas que não tá vão vendo essa mudar. miúda? O máximo que vai mudar é um centímetro de uma letra mais, de uma letra mais aberta, mas não vai mudar. Podia ter ali escrito, era ou estás mais calma naquele dia, mas em geral, Mara, não vai mudar. Ei, Marla, você é malandra. É. Alguém está a perguntar qual é a diferença entre testes projetivos e a grafologia? O que são testes projetivos? Eu não sei. Eu também não. Também não sei. Se eu puder descrever aqui o que são, talvez eu consiga dar uma resposta ou não.
Se calhar tu conheces por outro nome ou por outro termo técnico, sei lá. Yeah. Por isso é que ela ficou 4 horas. Estava a Anitta. Estava essa Yeah. miúda, essa miúda. Calma, vamos lhe ralhar depois no grupo. É, nada, mas é demais. Ai, ai. Deixa Olha, a lista. hum, o que eu tinha apontado aqui, e as pessoas estavam, acho que é uma coisa que as pessoas estavam a perguntar muito, que é, Uhum. hum, representam, quando a pessoa escreve, né, a caligrafia representam experiências vividas, traumas e características da personalidade. Quer dizer, Certo, tudo o que se passa contigo enquanto ser humano vai se refletir na maneira que tu escreves. certo. Ok. Agora, esses pontos aqui que acho que são Olha, pontos que tu Márcia, deixa-me só levantar aqui uma questão. Uhum. Na letra eu vou identificar que há um trauma. Ok. O trauma exato só vou saber durante a ação, depois que a pessoa tiver confiança e ela confirmar. Uhum. Yeah, yeah. Yeah, tá fixe. Era só para esclarecer. Você... Vocês muito craques para nos ensinar de borla. Não, ninguém aqui está ensinando nada. Depois que você entrar em contato com a minha boss, aí já é outra história. Ninguém está fazendo nada de borla aqui. Atenção, É calma. verdade. É verdade. De Borla não dá que eu tenho que pagar o salário da Márcia, então de Borla não vai dar. Exatamente. Mas olha, alguns pontos aqui que eu achei interessantes. Por exemplo, a inclinação da letra da pessoa. Diz o quê? Tipo, se eu escrever muito para esse lado, se eu escrever muito para esse lado, eu só escrever, tipo, normalmente. A inclinação da letra da pessoa representa que características, ou poderias identificar que características na personalidade de alguém. Uhum. Se escreve muito para a direita, não, muito para a direita não é muito bom. Mas se escreve para a direita, isso quer dizer que a pessoa gosta de desafios, aceita os desafios que ela tem, é positiva, tem uma visão boa de futuro e é corajosa. Perdão, quando é para a esquerda, é uma pessoa que está presa ao passado, geralmente a figura materna, a origem, e tem medo e não consegue realizar grandes coisas por não reconhecer o seu potencial, não acreditar no seu potencial. Se for vertical, é uma pessoa que é muito, como é que eu posso? Preza muito por exatidão. Se for oscilante, é uma pessoa que pode estar triste por não saber o que ela quer da vida. Tem Uhum. aquelas letras que são oscilantes e primeiro começam com a direita, quer dizer que começa tudo com muito entusiasmo, com muita força, mas depois vai deixar coisas por fazer. Se for Depois, muito para a brá. esquerda, começa, depois, se for muito para a esquerda, começa com pessimismo, mas depois vai fazendo. Olha, a Teresa está a perguntar: o tamanho da letra, ter diferença no tamanho das letras na mesma frase diz alguma coisa? Diz muita coisa. Se forem vários tamanhos, isso já quer dizer que a pessoa tem muitos conflitos. Disseste o quê, Anny? Se forem vários tamanhos, isso já mostra que a pessoa tem muitos conflitos internos, são tamanhos desiguais. Isso parece prova. Não, as pessoas estão interessadas em saber, calma aí. Isso é bom, isso é bom. Está aqui alguém diz: testes projetivos são testes ou ferramentas de um psicólogo que usa para avaliar o estado emocional do indivíduo, particularmente as crianças, por exemplo, o teste da família. Isso em relação à pergunta que nos fizeram earlier. Tipo, se grafologia tem essencialmente o mesmo fundo que os testes projetivos. I would say that. Tá, a grafologia tem como base querer fornecer ao indivíduo autoconhecimento, para que ele possa perceber de onde pode estar a vir aquela falta de vontade de viver, aquela depressão, ou que tem me impedido de realizar mais coisas, se calhar a relação com o passado por não acreditar no seu potencial, ou o medo de ter desafios, começar as coisas com muita vitalidade e depois não terminar.
Então, todas essas coisas que talvez ele não consiga dizer aos outros e nem a si mesmo, na grafologia vai ficar patente. Então, o que é que vai ficar? É ele saber o que é que tem acontecido e perceber também de onde vem isso. Uhum. Desenvolver mais. Se ele quiser superar, na grafologia não vai ter como fazer com que ele supere. Isso é mais desenvolvido no ciclo de coaching ou em terapias. Porque aí é que dá para perceber quais são os pontos. Vocês lembram quando eu fiz a definição do coaching, que é do ponto A ao ponto B? Uhum. Do estado atual ao estado desejado? Então é isso. A grafologia vai dar o teu estado atual. Vai dizer como é que tu estás agora. Mesmo que tu não digas, eu vou saber. Sua Então vai dar o teu feiticeira. estado atual. Como é Feiticeira. que estás agora? E depois tu vais Olha, dizer com certeza o que tu gostarias de alcançar. E aí já vai ser o estado desejado. Então todas essas coisas que te impedem, nós vamos minimizar. E vamos potencializar tudo aquilo que te ajuda. Integrando a razão e a emoção, que é para que é o equilíbrio, né, da inteligência emocional para tu conseguires alcançar aquilo que tu desejas. aqui a Vilma diz: fala-me, por favor, sobre o coaching. Não sei se já falaram no início da live, mas no que consiste exatamente uma sessão de coaching. Porque, por exemplo, eu faria uma. Tá. Como é que funciona? No coaching, vai se identificar qual é o teu estado atual, que é como é que tu estás agora como pessoa, quais têm sido os teus maiores desafios, coisas que tens tentado mudar, mas não tens conseguido mudar. Que mais? Coisas que tu queres fazer, mas não tens coragem suficiente ou conhecimento suficiente para fazer e não tens conseguido fazer. Então, esse vai ser o teu estado atual. Depois vamos para o teu estado desejado, que são as coisas que tu queres alcançar, o que tu queres realizar, ou talvez em quem tu queres te tornar. Então, do teu estado atual, que é aí quem vai identificar a grafologia e coisas que tu vais confirmando depois e da análise comportamental, vai-te identificar o que é que tem te impedido de chegar ao teu estado desejado. Então, vai-se minimizar tudo isso. Depois, tudo o que te ajuda vai se potencializar, vai se pôr lá no máximo. Desculpa. E consoante a tua personalidade, isso nós vamos definir na grafologia e na análise comportamental, nós vamos traçar um plano. Esse plano tem que ser adaptável e individual, porque tu és um ser único. Do mesmo jeito que não existe uma impressão digital igual a outra, não tem um cérebro igual a outro, não tem um cérebro igual ao teu. Então, Temos dois durante o ciclo de minutos. coaching, só. Então, durante o ciclo de coaching, o que você vai fazer é potencializar todas essas coisas que tu tens de bom para que tu consigas alcançar o teu estado desejado. Isso integrando a razão e a emoção em todas as áreas da vida. Porque o coaching integral sistêmico, que é a minha escola, integra a razão, que é a razão que te faz fazer as coisas, é tipo acordar cedo, e a emoção, que é não desligar o despertador quando tu tiveres que acordar para ir trabalhar. Hum. Porque nós sabemos o que é que temos que fazer. Só que nós precisamos do combustível para que essas coisas aconteçam. Então, um exemplo, o acordar cedo, tu sabes o que tens que fazer. Mas o combustível vai ser a inteligência emocional, vai ser o teu lado emocional. E aí as duas coisas vão caminhar assim, vai fazer... Billy, ainda não E te é isso. analisaram? Calma, vai chegar a tua vez. Vais entender bem Ela o que está a é que ver nós o que... estamos a falar aqui. Mas nós já falamos durante 2 horas. Eu quero saber se tu queres continuar ou tipo, porque, sei lá, como tem Podemos continuar. agenda, você como tem agenda, pode ter coisas agendadas para fazer, não Podemos sei. continuar. Tá bom, então deixa-me encerrar isso e eu volto já, tá bom? Tá bom. Até já. Até já. Tem aqui uma pergunta da Carla. Espera Mas vai aí. desligar, temos 30 segundos. Tá bom, pronto. Encontraste? Vai. Ela vai... Encontraste? Encontrei. Yeah, encontrei. Está. Faz screenshot já? Tá bom. Espera aí, falta uma da Miriam. 10 Espera aí, prima. Tá segundos. aqui a tua pergunta. Eu não encontrei. Miriam, depois faz a pergunta de novo, já?